Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, nesta semana vamos falar um pouco sobre literatura regional. A nossa entrevista é com o educador ambiental, filósofo e também escritor Cláudio Lois. Ele que escreve poemas, se dedica à literatura em Francisco Beltrão e vamos falar um pouco sobre a produção, a sua vida e também algumas de suas obras. Você acompanha essa entrevista logo após o intervalo, não saia daí. Trabalhadores e trabalhadoras no comércio de Francisco Beltrão e região podem contar com o apoio e a experiência do Sindicato dos Empregados do Comércio, uma entidade com mais de 35 anos de atuação na defesa dos interesses dos trabalhadores de forma séria e transparente. Ao longo dos anos, apresenta inúmeras conquistas aos trabalhadores através das negociações e acordos coletivos de trabalho, que garantem pisos salariais valorizados, reajustes anuais a todos os trabalhadores, gratificação pelo dia do comerciário, vale alimentação, dentre outras conquistas. O sindicato conta com equipe especializada para atendimento tanto presencial quanto digital, assessoria jurídica, contábil, cálculos, homologações e atendimento em geral. Acompanhe nosso trabalho pelo Instagram e também pelo seu aplicativo SecFB. Trabalhador do comércio, conheça e apoie o trabalho do seu sindicato e fortaleça essa luta que é de todos. Ampliar nossas conquistas também depende do seu apoio. Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão e região, com sede na Rua Pernambuco 111, centro de Francisco Beltrão. Fone WhatsApp 46-3524-1819 e subsede em Dois Vizinhos, na Rua Pará 38. Fone 46-3536-3106. Acesse o site secfb.org.br. Começa agora mais um Associativismo e Cooperativismo na tela da TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas, associações, enfim. Nós estamos sempre abertos aqui para mostrar o trabalho de instituições da nossa região e também valorizar artistas, personagens, aquelas pessoas que contribuem com a nossa sociedade, não só de Beltrão, mas de toda a região sudoeste do Paraná. E no programa de hoje vamos falar um pouco e conhecer também a obra e a biografia do Cláudio Lois, ele que é escritor em Francisco Beltrão, esteve lançando recentemente mais uma série de poemas na Noite do Escritor aqui no nosso município e a gente vai conversar um pouco sobre literatura, né, Cláudio? Acho que é uma área que você transita bem, fica bem à vontade também, apesar de ter formações bem diversas, né? Às vezes aquela formação inicial que você tem, dizem que quando se aposenta aí você começa a escrever mais. Entendi. O Cláudio, só para citar, ele é filósofo, engenheiro elétrico, é articulista também, escritor e tem especialização em educação ambiental. E aí, assim, Cláudio, para quem não te conhece, se apresenta para o nosso público também. Eu estou morando aqui em Beltrão desde 2008, né? Nós viemos para cá com a transferência da minha esposa e antes a escrita era coisa menor, né? Era mais para a parte técnica, né? Então tinha sempre muito informativo na empresa, nas coisas, então estava sempre escrevendo artigos e tudo, mas era tudo mais técnico, né? Então era uma literatura diferente, né? Uma literatura científica, né? E aí tinha escritos também, né, da parte literária, mas era assim, escrevia no caderno e jogava fora. Eu devo ter jogado muita coisa fora, né, com o tempo. Aí, jogava fora por desleixo, por tipo não ter onde assim, guardar ou vergonha? Não tinha interesse mais com aquilo, né? Então, eu escrevia, e era mais no estilo assim, escrever uma crônica do dia, né? E tudo. Então, às vezes eu escrevo também crônicas, não é muito, né? Eu acabei indo mais para o lado da poesia, porque eu gosto de coisas mais sintéticas, né? Então vai mais nessa linha. Mas aí assim, eu nasci em Blumenau, eu morei muitos anos em São Paulo, e de São Paulo mudamos para cá. Então, aqui agora já um bom tempo também, né? Legal. E aqui você está
vamos dizer assim, entrosado, né, no meio literário também, contato com outros escritores, acho que tem muita inspiração, inclusive. Aqui nós temos o Centro de Letras, aqui de Francisco Beltrão, né, do qual eu faço parte. Tem aqui perto a nossa co-irmã de literatura, né, que é a Academia de Letras e Artes lá de Pato Branco, né, que eu tenho muito contato com eles também. Porque é uma maneira de você sempre ir ampliando, né? Quanto mais pessoas você tem se unindo em torno dessa parte literária, mais espaço você também vai conquistando, né? Então isso faz bem. E também trocas, correções, né? Por exemplo, eu tenho tudo que eu escrevo, eu sempre tenho uma corretora, a poetisa lá, a Cleusa Piovesan, que é de Capanema, né? Então ela sempre revisa toda a parte gramatical e tudo, porque você tem que entregar alguma coisa de qualidade também, não é só a ideia, né? Tem que estar bem escrito também, né? Muitas vezes ela chega e diz, olha, vai ter por fora, né? Aí a gente deixa de lado, põe um rascunho, né? Um dia melhora, aí Entendi. É uma construção muito dinâmica, né? Também. Sim, ela vai mudando e é muito rápida, né? Porque um poema é mais curto, né? Se eu fosse escrever um romance, né, que não é o meu estilo, né, poderia ser uma coisa longa, às vezes de anos, né? Tem escritores que ficam anos trabalhando em cima de um romance. Cláudio, qual que foi, assim, vamos dizer, o insight, que momento que você começou a perceber que você precisava guardar em vez de jogar fora, né, os teus escritos? Eu acho que começou mais porque na empresa a gente começou a colocar algumas coisas diferentes. E na época nós tínhamos um instituto de conhecimento e aí começamos a mesclar coisas técnicas com coisas literárias de arte. E aí é que começou a mudar um pouco a questão de texto e tudo. Se for contar aquilo com poesia, eu ainda tem alguns ainda guardados, né? Daquele tempo, né? Não tem nada a ver com o estilo de hoje, né? Era um ensaio, um início, né? Eu escrevi muito quando era novo, no tempo da escola. Eu escrevia, por exemplo, os amigos, um poema para entregar para o colega dele, né? Coisas do tipo, mas nunca de guardar e tal, né? Então, porque o que se dizia, né? Não perca tempo escrevendo poesia, que isso não dá dinheiro, né? Então eu ficava de lado, né? O negócio era estudar e trabalhar, né? E como que você foi amadurecendo essa ideia, não sei se chama de hobby, né? Porque eu acho que a gente também precisa ver de uma forma profissionalizada, né? Ele não é a minha fonte de renda, né? Agora, tá vendo, se eu mudo essa questão para poder ampliar o número de publicações, né? Porque tudo que eu tenho feito até hoje sempre fui eu que paguei e vai andando e pronto, né? Então o que acontece? Eu fui guardando mais para olhar algumas coisas e aí com o tempo foi descobrindo outro que guarda, conversa com, sabe, aí você vai, não tem assim uma data, mudou de ideia. Aí quando começou a organizar um blog pessoal que eu tinha bem antigo, né? Aí lá eu coloquei algumas dessas coisas guardadas lá. Inclusive, outro dia eu tinha que procurar uns backups, procurar isso de novo, para ver se eu encontro qual é o mais antigo, né? Porque eu ainda não lembro quando foi, desde quando que está guardada, né? Porque tem muita informação, muito dado. Começou tudo com a internet. Aí foi guardando, organizar, sistematizar, foi deixando tudo lá. E aí tinha os informativos, onde nós mudamos, colocando essa parte literária e escrevia, colocava alguma coisa lá dentro. Que legal. Tudo vai dialogando, né? Sim, como é interessante sempre um diálogo constante, né? Cláudio, eu vi aqui, a tua primeira publicação foi em 2018, isso? O livro Sonho. Legal. Conta um pouco dessa experiência, que eu acho que é muito desafiador, como você mesmo falou, né? Tem que tirar do bolso, tem que se auto-viabilizar para conseguir publicar um trabalho, né, uma obra. Como eu fui guardando os poemas, e eu não lembro agora quando começou, mas eu comecei a escrever alguma coisa no Jornal de Beltrão, depois eu comecei a publicar poemas no Jornal Opinião, e por um tempo foi isso. E aí eu fui escrevendo e guardando. Aí um dia eu pensei, poxa, é um sonho publicar um livro, né? Inclusive a capa do livro é a fotografia de uma ponte,
que como eu gosto de andar e fotografar as coisas naturais, né? Tinha uma ponte de madeira que fica lá em Santa Catarina, numa estradinha lá. E aquela fotografia eu guardei aquilo e pensei, não, isso ainda vai ser a capa do livro. Porque você tinha um lado que tinha a imagem, né? Era nítida, e do outro tinha um nevoeiro. Então é que nem um sonho, né? Você está atravessando e não sabe o que tem do lado de lá. E aí isso ficou para a capa também. Né? E aí eu fui reunindo os poemas, fiz a revisão, lia, relia, procurava erros, enfim e tal. Né? Porque na época ainda não tinha muito esse contato com todo mundo, né? Da parte literária. E aí eu peguei e aí fiz a impressão. E aí fiz lançamento lá na Biblioteca Pública, em Curitiba, no CS de Pato Branco. Foram os 2 lugares. Eu acredito que foram esses 2. Que aí nós fizemos o lançamento, as pessoas vieram, e dali eu também criei uma lista, que agora eu descobri que ela tem um limite lá de 256 pessoas, então fechou. Não dá para entrar mais ninguém, e a minha conta não é comercial, né? São pessoas que eu conheço, que eu fui conversando e elas foram gostando dos poemas e eu enviava pelo WhatsApp. Então eu tenho lá um grupo que sempre recebe, troca, enfim, critica, não gosta, acha que está triste, alegre, enfim, né? Então anda assim. Que bacana. Você vê, é interessante observar isso, né? Como hoje, né, dialoga muito o físico também com o digital, né? Você vai abrindo caminhos, vai trilhando novos rumos aí para conseguir ter um alcance maior. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o nosso programa. Hoje, a nossa entrevista é com o escritor Cláudio Lois. Dias mais compridos, altas temperaturas, esse é o melhor momento para você começar o seu pomar, seja em pequena ou larga escala, seja em casa ou apartamento. E para isso, você pode contar com a Campo e Lavoura, a maior e mais completa agroveterinária da região. Aqui você encontra mudas frutíferas enxertadas de altíssima qualidade. Muitas delas já estão produzindo, encurtando o tempo até a colheita. E para facilitar a sua vida e aumentar a produção, nós temos uma linha completa para distribuição da água e sistemas de irrigação. Vem para Campo Lavoura você também! Olá pessoal, hoje vamos falar do Gidergo do Império Girassóis. É um produto puro, natural, esterilizado, principalmente você que está passando por essa dengue, questão de irritação da pele, coceira. Ele hidrata e fortalece os tecidos. E também para quem tem escarra, problema de escarra, feridas, queimaduras, assaduras. Então olha só, um grande aliado. Temos de 120 ml e também temos ele em 35 ml. Então olha só, um grande aliado, principalmente nessa temporada de dengue, para hidratar e fortalecer a pele. Indústria Alumínios Belmar. 49 anos em Francisco Beltrão, produzindo qualidade em utensílios domésticos. Agora, loja da fábrica junto com Indústria Mais Atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim, 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Estamos de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana falando um pouco mais sobre a vida e a obra do escritor Cláudio Lois, que reside aqui em Francisco Beltrão. Tem se dedicado à literatura nos últimos anos, acho que vale a pena a gente citar aqui e mencionar. Primeiro foi o Sete Ventos, em 2018, também o livro Sonho, de 2018, Informações Básicas para Fazer Compostagem, no mesmo ano, além de outras publicações impressas, né? Poesia Primeira, em 22, participou da coletânea Tudo em Versos, publicada em 2018,
Trincas que me Trincam, também é uma publicação do Jornal do Beltrão 2020. Conexão, Antologia Feira Poética de 2021, Aldravias Curitibana, Trovas e Trovadores, Revista da União Brasileira de Trovadores, Cartões Poéticos de 23, 24, 25, também agora lançado recentemente. Tem escrevido muito, tem publicado bastante, tem contribuído, eu acho que é interessante, Cláudio, a gente falar, vamos começar de trás para frente, dos cartões poéticos, né? Uma ideia bacana, né? Que às vezes a pessoa não espera, você só deixa o cartãozinho e... Eu aprendi isso porque eu faço parte da UBT Nacional, né? Então, eu aprendi isso, quer dizer, tem que sempre usar os nomes corretos, porque eu sou ruim com a nomenclatura. É a União Brasileira de Trovadores, né? A nacional, porque existe a estadual e tem também as seções municipais em cada município, quando tem, né? E aí, andando em Curitiba com o Walter Lei Salmazo, trovador, né? Eu estava na 15 ali andando, de repente ele declama uma trova para uma menina, uma mulher de seus 20 e poucos anos, né? E ela dá um sorriso para ele e ele entrega um envelopinho pequeno. E aí pegou e foi embora. Aí ele virou para mim e disse assim, ela já me conhece. Aí eu perguntei o que era. Ele escrevia as trovas na mão, do mesmo jeito como era o envelope de competição dos trovadores, né? Quando tem jogos florais e tudo. Então o que acontece? Ele escrevia à mão e dava para a pessoa, só que ele declamava antes. Eu achei aquela ideia interessante, mas o tamanho e a logística daquilo não andava bem. Até que um dia eu me toquei disso fazendo um ensaio, né? Porque fiz vários testes com tipo de papel, cor, tudo. Até chegar nesse reciclado que tem hoje, que é neutro, ninguém fica bravo com a cor, né? O tamanho é de um cartão de crédito, então você coloca dentro da carteira, do bolso, do celular, enfim, a pessoa leva, né? E é uma coisa curta que ele lê na hora. E aí é tipo assim, não espera, né? Você passa no supermercado, a caixa não espera, né? Eu chego e digo, já ganhei um presente hoje? Ela assim, não. Então aqui tem um poema, né? Passa do posto, todo mundo, né? Então, e aí eu fui fazendo isso, né? Porque é uma maneira de você divulgar o que você escreve e de uma forma rápida que garante que a pessoa leu. Tem isso também, né? Porque, tipo assim, você não vai ter uma fila saindo para ir comprar um livro de poesia na livraria. Agora você pode ter uma fila pegando o cartão, porque se eles veem que eu dei para alguém, aí daqui a pouco aparece alguém, tem mais um poema, né? Tem mais um, tem mais assim. E o que eu vou até acrescentar, Cláudio, eu acho interessante que tem um efeito surpresa também. Ah, sim. Não é naquela ambientação, naquela preparação, hoje eu fiz o meu café, o meu chá, acendi o fogo e vou ler um livro. Não, às vezes a pessoa está num momento da rotina, do trabalho e do nada o Cláudio aparece com o cartão lá e eu acho que isso faz a diferença até no dia dele. Para muitas pessoas eles dizem que é um presságio, aí eu brinco e digo, não, é só um poema. Porque às vezes é assim, a poesia que eu escrevo, ela não tem assim uma definição de dizer, vai ser esse estilo ou daquela maneira. Às vezes eu posso vir com uma ideia, quebro ela no final. Eu não tenho muita regularidade, né? Então eu sou de versos livres, né? Então às vezes a pessoa em algum verso ou alguma estrofe, alguma coisa fez mais sentido para ele. Às vezes não é o poema inteiro, né? E aquilo de repente deu outra ideia para ele pensar. Eu escrevo também muito nessa linha filosófica, né? Aliás, pela formação, né? Então, o que acontece? Você tem uma chance de pensar, às vezes, uma coisa que você não teria pensado se não tivesse lido. Então, exatamente. Tem isso também. Cláudio, me fala um pouco sobre algumas das suas publicações, né? Por exemplo, Sonhos, Sete Ventos, do que se trata, né? Qual que é a abordagem, como que você produziu tudo isso? A parte dos Sete Ventos é uma coletânea de contos, né? Está só em formato eletrônico na Amazon. Né? O Sonho também, a primeira versão foi eletrônica, né?
porque aí ela não tem custo nenhum e tem como você ver se diagramação, se tudo isso ficou, porque eu fiz ela de início a fim. Eu disse, vai ser um livro que eu fiz ele inteiro, desde a produção do conteúdo até chegar lá na ponta, né? E tudo. Então, o que acontece? Ali você é uma plataforma que tem como você testar isso, né? Isso. E aí eu fui e peguei e coloquei lá. Aí depois é que saiu a versão em papel, né? Porque aí a versão em papel era mais para ter, tanto para dar para as pessoas, né? Que eu fui sempre nessa linha, né? Você dá alguma coisa para as pessoas conhecerem, enfim, e tudo mais, né? Porque dali derivaram as listas, derivou a coluna no jornal, tem a parte na revista, né? Pois é, então, até hoje você continua escrevendo também em jornais, né? O que acontece? Hoje, por exemplo, a preocupação maior já não é mais só divulgar o que eu escrevo. Por exemplo, a coluna Emeira no jornal Opinião, tem o Luiz Silva, o poeta, né? Tem a Cleusa Piovesan, lá de Capanema. O Luiz Silva é daqui de Beltrão. A Cleusa de Capanema e o Rubens Camargo da ALAP, de Pato Branco. Então nós temos até alguém fora da cidade. Por quê? Aí a gente temos uma coluna, né? E aí segunda, terça, quarta e quinta, todo dia tem um poema lá. Então alguém que acompanha vai ter lá. Tem outro no jornal Folha do Sudoeste, que aí, por exemplo, lá é a Via Poieses. Aí lá nós somos em 4 e é uma vez por semana. Então, uma vez por mês sai um poema meu lá. Mas aí tem o Claudemir Moreira, a Cleusa Piovesan também escreve lá, e a Josiane Prião. Então, vai ali. E na revista lá de Novo Hamburgo, né? Aí lá é uma revista trimestral. Lá eu comecei com um artigo científico da parte da educação ambiental, com a compostagem e tudo isso. E aí depois eles convidaram para escrever umas reflexões e tudo. Eu fui escrevendo algumas na parte ambiental, mas hoje eu tenho uma liberdade grande de colocar alguma coisa que faça... Eu sempre tenho aquela ideia, que seja alguma coisa que entre lá com aquela ideia do passado, que era unir em alguma coisa técnica ou colocar alguma coisa literária que não necessariamente se liga, mas ela vai fazer você pensar melhor. Então lá eu tenho essa liberdade de manter assim. A Betty Adams lá é muito querida e deixa eu escrever. Ela assim, não, o que você escrever eu publico, né? Legal. Então fica bom porque aí dá para voltar àquela ideia lá do passado, né? Legal que tem essa interação, integração, complementação, o debate também, né, entre os autores da região. E é um pouco mais sobre isso que nós vamos tratar no próximo bloco, abordar também sobre a atuação do Centro de Letras de Francisco Beltrão. Não saia daí, nós voltamos no instante. GNU Tecnologia Informática e Celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente à Cressol. Telefone 46-3055-1346. Tudo bem com você? Eu sou Williams Costa, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão, e estou hoje aqui com o Luciano Estebac. Luciano, como que é a HS Consórcio? Quais são as vantagens hoje para adquirir uma casa ou um veículo sem juros? Fazer só uma pergunta, você gosta de pagar juros? Ninguém gosta, né? Então vem para a HS Consórcio, porque ali você tem planos para automóveis e também para imóveis sem pagar juro. HS Consórcio, você pode fazer uma simulação comigo no 9936-4453, 46-99936-4453. Qual é o nosso endereço, Luciano? Rua Rio Grande do Sul, 1000. Nossa Senhora Aparecida, aqui bem pertinho. Pague metade da parcela e realize seus sonhos sem pagar juros. Simule hsconsórcios.com.br. A Fubra, sempre com você. Na Fubra você encontra tudo o que precisa para a sua casa, com preços e condições imperdíveis. Móveis, eletrodomésticos, som, imagem e muito mais. Fogões a lenha,
aquecedores, lareiras e outros produtos para deixar o seu inverno mais quentinho e aconchegante. Na Afubra é fácil de chegar e estacionar. Vem para a Afubra, Trevo do Alvorada, saída para Cascavel. Telefone 46-3905-1800. Afubra, sempre com você. Estamos de volta na tela da TV Beltrão com mais um Associativismo e Cooperativismo, um programa que toda semana está de portas abertas, sempre para mostrar bons exemplos de instituições e também valorizar personagens que ajudaram a construir e fazem parte da história de Francisco Beltrão dentro de vários segmentos. E hoje a nossa entrevista é com o escritor e educador ambiental, filósofo Cláudio Lois, que participa conosco aqui falando um pouco mais sobre sua vida e também as suas obras. E Cláudio, a gente falava no último bloco em relação a essa integração, né, entre os escritores. Eu acho que um espaço fundamental e muito importante para isso é o Centro de Letras de Francisco Beltrão, né? Fala um pouco mais sobre como que é essa interação, né, entre o pessoal da literatura aqui do nosso município através do Centro de Letras. O Centro de Letras é um lugar onde você pode reunir as pessoas que escrevem e também, no nosso caso, né, nós temos o grupo é aberto para aqueles que gostam de ler também e tudo, né? Porque é um grupo geral ainda, né? Agora nós estamos organizando, formalizando melhor o Centro de Letras e tudo, mas todos são convidados, né? Nós nos reunimos sempre no terceiro sábado do mês, né? Às 14 horas, lá na sede do Jornal de Beltrão, né? Tem um espaço grande lá e tudo. Mas também dá para conhecer agora, nós começamos uma experiência nova, na gestão do novo presidente, o Nestor Morcan, de levar um gazebo e estar na praça. Então, todo sábado de manhã também dá para encontrar o Centro de Letras na praça. Porque é uma maneira também das pessoas conhecerem as obras, né? Nós levamos as obras dos escritores, dá para conversar com quem escreve, né? Porque somos nós mesmos que vamos lá, né? Então, tudo isso facilita bastante. E o Centro de Letras é uma maneira também de dar peso e divulgação com o tempo, né? Por quê? Porque se você pertence a uma entidade, né, você vai tendo um outro movimento. Nós ainda não conhecemos isso muito bem, né? Mas como eu participo de muitas externas, né? Por exemplo, Centro de Letras do Paraná, eu sou associado correspondente da Academia Paranaense da Poesia, da União Brasileira de Trovadores Nacional, né? Então, o que acontece? Você tem um intercâmbio com as pessoas. E, tipo assim, se você vai lendo os outros, você vai também melhorando a sua escrita, vai tendo outras ideias, às vezes um outro modelo, né? Então, tudo isso é bom sempre reunindo as pessoas, né? Que não dá para fazer sozinho, né? Então, fica muito melhor em conjunto. Exatamente. O Centro de Letras, ele existe há vários anos, e é bacana que é um espaço democrático, reúne diferentes gêneros, vertentes, autores de outros municípios, de diferentes idades também. Acho que é um espaço de troca bem bacana também. No momento ele é um centralizador, no bom sentido, né? Não de dizer, só desse jeito, né? Porque é sempre bom se em outros lugares vão aparecendo também instituições que ligam, né? Porque o que acontece? Você vai tendo um movimento maior, né? Por exemplo, agora, a Noite do Escritor, muita coisa foi possível divulgar, levar à frente, via Centro de Letras, outros grupos ou até para fora, né? Então, você consegue uma interação maior, né? E esse conjunto é sempre bom. Agora, o que acontece? Também, para muitos, às vezes é difícil, porque muita gente ainda está em período de produção, de trabalho, né? Para quem já desacelerou um pouco mais, já consegue participar mais, então vai tendo sempre essa oscilação, né?
Mas o importante é poder participar de alguma maneira. Oh, legal. Cláudio, me fala uma coisa, tu tem preparado aí constantemente, porque a produção acho que não para, né? Em relação a aquilo que vem na mente, você consegue colocar no papel. Mas tu tem preparado produções no sentido de organizar novas coletâneas, novos cartões, transformar numa obra? Como é que tu tem planejado aí? Fica mais ou menos assim. A regularidade da escrita eu não consigo fazer do tipo encomenda. Vamos supor, você me diz assim, ó, eu preciso que tenha poemas sobre os lugares turísticos de Beltrão. Vamos supor, né? Você chega com um pedido assim, eu digo, ó, isso eu não consigo andar. Por quê? Eu não consigo fazer esse tipo de escrita. Agora, se nós estivermos assim, conversando, você me dá 3 palavras, daqui a uns minutos pode ser que saia alguma coisa. Porque é a minha maneira de fluir na escrita. Né? Quanto a organizar as coisas, é tipo assim, material não falta, porque tem época que você produz bastante, tem dias que você pode produzir 5, 6 poemas, no meu caso, né? Mas tem vezes que eu passo semanas sem escrever nada. Um tempo eu me cobrava, não, tem que escrever e andar, né? Tá bom, então tem muito rascunho, isso sim. Por exemplo, alguma ideia e tudo. Mas tem 2 livros prontos, tem um que era para ser aquele, o Poesia Segunda, que era com 31 poemas, para ter um para cada dia do mês. Para os cartões, aí o problema é um pouco o tamanho, porque aí não pode ser um poema grande, senão a letra fica muito pequena, né? Você tem que dar uma lupa junto para a pessoa para poder ler, né? Então tem que ser alguma coisa mais sintética, né, para poder colocar num cartão. Mas isso tem pronto, agora a questão é só ver como viabilizar isso. Exatamente, que legal. Eu acho que não sei se é o termo correto falar, a produção, a criatividade, tudo isso flui de uma forma contínua, né? Sim. Acho que isso não dá nem para a gente falar que é inesgotável, que pode chegar uma hora, mas eu acho que é importante ter esse olhar, essa sensibilidade de nunca parar de escrever. Eu conheço muita gente que foi assim, longevo, escrevendo muito, né? Sobre as coisas, Sim. sobre a vida. Escrever. Acho que colocar no papel é importante tudo, né? Mesmo que seja só uma anotação, né? Hoje, por exemplo, o que eu tenho sempre cadernos por perto, né? E mesmo que tenha alguma ideia que não sirva para nada, né? Mas pega e só escreve ela, coloca lá, né? Deixa lá um tempo, às vezes volta, às vezes não. No meu caso, eu nunca volto muito, né? Quando sai uma pronta, normalmente ela sai pronta já. Mas pode ter tido, como é que se diz? Ela foi um poema que foi irmão de muitos outros que não terminaram, né? Então teve um que terminou. Bacana. Aí vai andando assim. Cláudio, nós vamos nos encaminhando agora para o final do nosso programa. Eu deixo um espaço aberto aqui para as tuas considerações finais, né? Eu acho que falar um pouco sobre essa tua rotina, a vida, a obra, o ofício de escritor, né? Que eu acho que é muito importante, e essa integração também, né? Sobre os autores regionais. Sim, uma das coisas seria a parte de, aliás, convidar, né? Se o pessoal quiser adquirir, por exemplo, os cartões poéticos, né? A caixinha tem lá na Dalba, né? Tem uma proposta do café, né? da Zélia, lá o Monet, de colocar poesia no café, né? Isso é interessante porque vai abrir um espaço para outros poetas da região, né? Eu vou entrar naquilo e aí a gente vai trazendo outros, né? E o que acontece? E convidar para que todo mundo venha participar, porque, por exemplo, todos esses espaços que nós vamos conseguindo, eles vão melhor no conjunto. Porque alguém cansa de ficar lendo o mesmo autor, ao menos eu não consigo. Né? Então eu imagino que alguém ficando lendo também só Cláudio Lois um dia cansa. Né? Ou então começa a adivinhar, né? Então, se nós pudermos congregar mais e trazer mais pessoas que escrevam, né? E mesmo quem nós temos muitos que escrevem e não são conhecidos. Não? Então, que percam medo também, que venha, né? Que venha, se junte com a gente nas reuniões, ou passe lá no sábado na praça, né? A gente conversa lá, vai trocando umas ideias e incentivando, né? Eu gosto muito de incentivar quem escreve e que está escondido, porque quando você dá um poema, né?
você acaba descobrindo que a pessoa escreve, ela assim, eu sei escrever um pouco, aí você pede assim, tens alguma coisa aí? Às vezes tem no celular e tudo. Você lê na hora e são pessoas que escrevem bem. Então, quer dizer, nós temos muitos por descobrir, né? E muito por incentivar os que já estão. Né? Bacana. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Que recado bonito, viu, para nós encerrarmos mais um associativismo e cooperativismo. Agradeço demais, viu, Cláudio, a tua disponibilidade, a tua atenção. E reforço, né, o nosso programa aqui está sempre de portas abertas para que a gente possa mostrar boas iniciativas, personagens que contribuem, que fazem a história de Francisco Beltrão, seja de uma forma mais visível ou também anônima, né? Gente, muito obrigado a você que nos acompanhou aí de casa. Agradeço demais a participação, o acompanhamento de cada um e reforço, nosso programa vai ao ar todo sábado, 12h30 e a reprise sempre na quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a semana que vem. Chegaram os novos álbuns de Júlio César Leonardi em comemoração a 25 anos na Estrada da Música. CD Nos Bailes da Vida e CD Gaiteiro do Paraná com 34 novas músicas. Cartão pendrive 25 anos com 130 músicas de toda a discografia. Venda exclusiva pelo WhatsApp 46 999 15 1308. Você já conhece a Negra Imóveis de Madeira? Se você não conhece, está perdendo tempo. Mesas, cadeiras, molduras, roupeiros, camas de madeira, tudo você vai encontrar aqui. Parcelamos sem juros em até 10 vezes para você. Venha nos visitar. Estamos na Rua Peru, 1039, em frente ao Parque de Exposições. Alô, Francisco Beltrão, Paraná e toda a região, nós somos os Monarcas! E você é o nosso convidado especial no dia 27 de setembro. Tá chegando o 12º Baile da Mariquinha. Nossos colegas do grupo Os Mateadores e nós dos Monarcas tocando a noite inteira com aquele café colonial, liberado a noite inteira também, Manzinho. E vamos nos encontrar no Centro de Eventos Marabá, uma realização do CTG Rancho Crioulo, e vocês são nossos convidados. Um abraço dos Monarcas! Toda tratada na dança, se diverte, se balança nos bailes da Mariquinha. Olá, tudo bem? Sou André, da André Luiz Veículos. Estou com 46 anos de idade e vou falar para você. Há algum tempo, anos atrás, eu tive uma tristeza, uma coisa, um acontecimento na minha vida, que foi a separação. Mas eu
fui entendendo o que aconteceu, fui vendo meus erros, o que eu fiz de errado, fui aprendendo e por longos anos, depois de 4 anos, eu vi que precisava de novo tornar a ter uma família, que aquela minha família que tinha começado, ela acabou. Mas eu fui cuidando, continuo cuidando das minhas filhas, me dou bem com minha ex-mulher, para cuidar bem dos nossos filhos, porque foi uma bênção de Deus, né? E a gente erra na vida, faz coisas, mas a gente aprende. Só que nisso que eu quero falar para vocês, é que a gente acha que não dá para fazer acontecer, de ter um novo amor, um novo relacionamento, mas eu quero que você pense um pouco. Um dia um amigo meu falou assim: André, você vai se relacionar de novo? Tome cuidado. Isso eu falo como para mim, André, e como para as mulheres. Tome cuidado. Antes, veja com quem vai se relacionar, né? Não faça mais os erros que você fez, mas faça uma oração completa para Jesus. Faça uma oração pedindo, porque você já entendeu tudo que você errou e você não quer mais errar. Então peça para Deus orando, pedindo cada detalhe que aconteça na sua vida. E eu fiz a oração que ele me falou várias vezes, por longo de 6 meses. E vou falar para você. Conheci a Juliana, minha namorada, estamos aí há quase 4 anos. Eu peço para Deus todo dia, oro para Deus que se for para ter o casamento, que esteja, mas tudo falando com o Pai. A gente não pode viver, né, do pecado, tem que concretizar as uniões. Mas o que eu quero dizer é nesse ponto, hoje nesse mundo que está, nas tribulações que está, tenha calma, cuide da sua relação, pensa sempre nos teus erros e corrija-os, porque quando você corrige, vai ser uma vida nova, um novo, né, conjugamento. Então eu falo para você, cuide de você, ore antes, vai firme na fé, que você vai ter uma nova vida, uma nova família. Fica com Deus e até. Prepare a sua empresa para o sucesso com a Bruniza Uniformes. Conforto e praticidade com durabilidade e elegância. Padronize a sua equipe e leve o seu negócio para um outro nível. Bruniza Uniformes, na Romeu Lauro, Verlang, 1520, em frente à Policlínica. Mármores e granitos Marmoraria Granibel. Acabamentos em geral. Revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides. Revestimento de móveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios. Granibel, na Rua Marília 765, próximo a Ciretran, em Francisco Beltrão. Fone 3523-4965. Beltrão Tapetes, tatames, grama sintética, malotes, sacolas para condicional e tapetes automotivos personalizados com a marca da sua empresa. A Beltrão Tapetes conta com máquinas modernas, garantindo acabamento impecável e maior durabilidade para capachos e tapetes. Conheça a sandália anti-stress Vital Color. Beltrão Tapetes, fone 3524-1004.
Alô, amigos de Francisco Beltrão e toda a região, nós somos os Mateadores. Está chegando aí o 12º Baile da Mariquinha, será no dia 27 de setembro de 2025. Os Mateadores e os Monarcas, serão 6 horas de muita festa com vocês. Será servido café colonial a noite toda, 3 horas para cada conjunto. Vai ser um fandango de primeira! A pionada, toda tracada na dança, se diverte, se balança nos bailes da Mariquinha. Tudo bem com você? Você que tem um filho adolescente, ou você jovem me ouvindo, jovem de 14 a 35 anos. Algumas coisas podem ser que não estão dando certo. Você está nervoso, você está ansioso, preocupado, com dúvida e principalmente ainda não foi visto pela sociedade como opção de uma pessoa que pode oferecer alguma coisa para a sociedade, através do trabalho, através da tua vocação, da tua missão de vida. Qual que é a primeira alternativa que um jovem hoje precisa ter de atitude para começar a se dar bem na vida? Primeira coisa de tudo, honrar pai e mãe. O sucesso profissional vem do pai. Se dê bem com o pai. Se não for possível, abençoa ele, agradeça a vida que vem dele. O sucesso financeiro vem da mãe. Se não está bem com a mãe ou com a sogra, que é a mãe da tua esposa ou do teu esposo, dificilmente você vai prosperar financeiramente. Faça as pazes, dê o perdão, peça o perdão, perdoe as histórias ruins em relação ao teu pai e à tua mãe. Agradeça a vida que vem deles. A partir do momento que você tem esse reconhecimento da onde vem a tua vida, que são dos teus pais, e que eles estão abençoando você, estão torcendo por você, eles te amam, mesmo com todas as circunstâncias, diferente disso, você dá um passo para frente. A segunda alternativa, você jovem, volte a estudar, por favor. Eu sempre digo para algumas crianças que têm 10, 12 anos, quer se dar bem na vida? Quero. Tu gosta de estudar? Não, não gosto. Eu faço uma pergunta, tu quer limpar a piscina de alguém ou tu quer contratar alguém para limpar a tua piscina? Não que quem limpe a piscina tem um trabalho desonroso, né? Ou que não possa ser considerado, mas essa pessoa que limpa a tua piscina tem uma empresa que presta serviço e ganha dinheiro com isso. Agora, ter também a opção de ter uma piscina e alguém limpando a tua piscina, é legal, mas para isso precisa de estudo, precisa de dedicação, precisa de amor. E por último, coloque um X lá na frente da tua vida. Esse X é um objetivo, claro, é um sonho que você deseja conquistar. A partir do momento que você sabe o que tu quer, com data marcada para acontecer, é só dar o teu melhor agora. Como profissional, colaborador, como empresário, como pai de família, como filho e principalmente como cidadão de Deus. Torço por você. Sucesso!